Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Na aula de hoje nós vamos tratar a respeito dos limites, e neste caso limites no infinitos e limites infinitos. Então, para não perdermos tempo, vamos dar início à nossa aula. Para essa aula, nós começamos aqui falando agora sobre a definição de limites no infinito. Então, seja uma função, e suponhamos que existe um A de tal forma que o intervalo entre A e mais infinito está contido no domínio da função. Definimos desta forma que o limite de f de x, quando x tende para mais infinito, é igual a L, quando se e somente se, para todo epsilon maior do que zero, existir um θ maior do que zero, com esse θ maior do que A, tal que x é maior do que θ, implica que a minha função f de x vai se encontrar entre um L menos epsilon e um L mais epsilon. Olhando na figura, você tem aqui o seu θ, e quando olho para θ, você gera uma região. Nessa região, quando você olha para o gráfico, seria esse valor que me dá um L, que se encontra entre um L menos epsilon e um L mais epsilon. Portanto, quando eu olho essa aproximação do L, quando ela é maior, um θ melhor dizendo, e esse θ ele é maior do que A, portanto, você vai concluir que o limite de f de x, quando x tende para mais infinito, ele é igual a L. Da mesma forma, se eu olhar no intervalo entre menos infinito e o A, contido no domínio da função, nós temos por definição que o limite de f de x, quando x tende para menos infinito, também vai ser igual a L, se somente se, para todo epsilon maior do que zero, existir um θ maior do que zero, de tal forma que o menos θ é menor do que A, tal que, quando o x é menor do que menos θ, implica dizer que a minha função vai se encontrar entre um L menos epsilon e um L mais epsilon. Bom, para tal, vamos para este exemplo. Começando por esse exemplo, nós temos aqui, calcule o limite de 1 sobre x, quando x tende para mais infinito, e ele pede para justificar. Vamos para os cálculos. Nessa situação, o que é que nós temos para início? A primeira coisa que nós temos aqui é que ele quer calcular o limite de 1 sobre x, quando x tende para mais infinito. E, antemão, o resultado, nós sabemos que ele vai ser igual a zero. Agora, por quê? Vamos justificar por que isto acontece. Então, dado um epsilon maior do que zero, existe um θ maior do que zero, tal que, se eu pegar um θ igual a 1 sobre epsilon, o que é que eu posso escrever aqui para vocês? É que o x sendo maior do que θ, isso aqui implica dizer que o zero é menor do que 1 sobre x, que é menor do que epsilon. Ora, aqui eu posso afirmar para vocês que, portanto, nós temos a seguinte coisa, que se o x é maior do que θ, isso implica dizer que a minha função vai estar aqui um zero entre um epsilon, tá? E 1 sobre x também vai estar entre 0 mais epsilon. Ora, se você olhar aqui, esta é a minha função. Então, se você olha para 1 sobre x, você tem a sua função. E aí você tem, por definição, que aqui você tem o seu valor de L, que se encontra, no caso, L menos epsilon, é menor do que 1 sobre x, que é menor do que 0 mais epsilon. E isso para um x maior do que epsilon. Logo, o que eu posso concluir aqui neste caso é que, logo, o limite de 1 sobre x, quando x tende para mais infinito, é que esse valor é igual a
0, tá ok? Vamos voltar aqui e vamos ver a próxima questão. Ou melhor, vamos ver o que é que eu tenho para frente, né? Nós temos um teorema. Sejam f e g duas funções, tais que a imagem de f está contida no domínio de g. Nós temos que também o limite de f de x, quando x tende para mais infinito, é igual a a. Portanto, se o g for contínuo em a, então o limite de g da f de x, uma função composta, quando x tende para mais infinito, é igual ao limite de g de u, onde esse u seria a minha f de x. Então, quando a f de x eu substituo por u, eu implica dizer aqui que o u vai para a. Por quê? Estamos aqui que o limite da f de x, quando x tende para mais infinito, é igual a a. Logo, quando eu pego aqui o limite de g da f de x, quando x tende para mais infinito, eu posso dizer que isso aqui é o limite da g de u, quando u tende para a. Nesse caso, porque o limite da f de x tende para a. Da mesma forma, se g não estiver definida em a, e se o limite de g de u, quando u tende para a, existir, então o limite de g da f de x, quando x tende para mais infinito, é igual ao limite de g de u, quando o u tende para a. Bom, o outro teorema importante é que se você tem um k constante, eu tenho aqui que seja k uma constante e suponhamos que o limite de f de x, quando x tende para mais infinito, é igual a L, e que o limite de g de x, quando x tende para mais infinito, seja L1. Então, o que eu posso concluir aqui é, primeiro, se eu quero o limite da soma de f de x mais g de x, quando x tende para mais infinito, isso aqui é a soma de L mais L1. Nós temos também que se eu pego o limite de k vezes f de x, quando x tende para mais infinito, isso aqui é igual a k vezes o limite de f de x, quando x tende para mais infinito. Só que quando eu pego aqui essa multiplicação, é k vezes o valor de, isso aqui é igual a L, portanto k vezes L. Além do mais, o limite de f de x vezes g de x, quando x tende para mais infinito, basta multiplicar os valores dos limites de L e L1. Além do mais, eu tenho o limite de f de x sobre g de x, quando x tende para mais infinito, isso aqui é L sobre L1, lembrando que o L1 tem que ser diferente de zero, ou se encontrar no denominador. Vejamos esse próximo exemplo, onde você tem o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende para mais infinito, no qual n é maior do que zero e é um número natural dado. Vejamos aqui os cálculos para esta questão. Vamos colocar aqui um novo quadro. Você tem para calcular aqui o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende para mais infinito. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa de eu calcular o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende para mais infinito. Ainda eu posso reescrever isso aqui como sendo o limite de u, quando u tende para 0, elevado a n. Aí você, por quê? Quando eu tomo 1 sobre x igual a u, se o x tende para mais infinito, 1 sobre x tende para 0, que seria o valor de u. Logo, esse resultado seria 0. Por quê? Aqui eu teria 0 elevado a n. Bom, vamos prosseguir colocando mais esse exemplo. Qual o procedimento para que possamos responder essa questão? A primeira coisa que eu vou observar aqui é que eu posso escrever essa expressão como sendo o limite. Vou colocar o x elevado a 5 em evidência na parte superior. Então, x elevado a 5 dividido por x elevado a 5 é 1. Mais x elevado a 4 dividido por x elevado a 5 é 1 sobre x. E quando eu pego 1 dividido por x elevado a 5, é 1 sobre x elevado a 5. Bom, isso dividido por quem? Eu posso colocar também aqui o x elevado a 5 em evidência. Portanto, 2 vezes x elevado a 5 dividido por x elevado a 5 é 2. Se eu pego x dividido por x elevado a 5,
é 1 sobre x elevado a 4, mais e 1 dividido por x elevado a 5. Não podemos esquecer que esse x aqui, ele está indo para mais infinito, tá? Se ele está indo para mais infinito, lembrando que aqui ele não é zero, bom, x elevado a 5 com x elevado a 5 eu posso simplificar, ficando aqui o limite de x elevado a mais infinito, de quem? Da expressão 1 mais 1 sobre x, mais 1 sobre x elevado a 5, sobre 2 mais 1 sobre x elevado a 4, mais 1 sobre x elevado a 5. Vamos lembrar aqui que esses valores de 1 sobre x, 1 sobre x elevado a 5, 1 sobre x elevado a 4 e 1 sobre x elevado a 5, quando o x tende a mais infinitos, cada um deles tende para zero. Portanto, essa expressão passa a ser, na realidade, 1 sobre 2. Vamos dar continuidade à nossa aula, tá? E vejamos o que vamos falar agora. Então, além do mais, agora vamos, aqui está como mais uma definição, seria limites infinitos. E qual seriam esses limites infinitos?